Lucas 8, 41, diz assim: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum destes ela pôde ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla dos seus vestidos, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, essa multidão te aperta, e eles te pressionam. E o Senhor diz: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu bem sei que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como agora tinha ficado curada. Amém? Preste atenção. Jairo era príncipe da sinagoga. Rosa Júlia, Deus abençoe. Escolhido, não era apenas um príncipe porque tinha algum mérito, tinha algum dom. Quando você vai estudar isso a fundo, você vai ver que, além de todo o rito para que ele fosse príncipe dessa sinagoga, um lugar de extrema importância. A sinagoga era um lugar ali que poderia abrigar ali uma reunião para até 200 pessoas. E tudo aquilo que era de importante na comunidade se resolvia na sinagoga. Não era apenas um lugar de culto. Ali tinha-se os cultos também que aconteciam dia de sábado, mas tinha aula, reuniões da comunidade, problemas que precisavam ser resolvidos ali entre eles e tal. Então tudo se discutia na sinagoga. Era um lugar aonde os problemas eram resolvidos. E Jairo era o organizador desse lugar. Jairo era o nome mais alto desse lugar. E lembre-se que Jesus não era bem quisto nas sinagogas. Então Jairo já conhecia Jesus. Jairo não vai buscar Jesus assim: eu vou buscar Jesus porque eu gosto de Jesus, eu vou buscar. Jesus nunca foi bem quisto na sinagoga. Os ensinos que Jesus ministrava na sinagoga, às vezes era trazido como uma arrogância da parte dele, porque os fariseus não tinham autoridade para ensinar e ensinavam. Veja bem, todo aquele que tinha de 30 anos para cima e fosse praticante do judaísmo, ele podia falar na sinagoga. Então Jesus começou a falar com 30 anos. Marina, Deus abençoe. Na verdade, com 12 anos, os rabinos já estavam de olho em Jesus. Por que eu estou falando isso aqui? Para você entender o contexto de Jairo ir atrás de Jesus, para que ele pudesse curar a sua filha. Então, com 12 anos de idade, quando Jesus é interrogado, ele não foi ensinar, ele foi interrogado na sinagoga, a Bíblia diz que eles ficaram de boca aberta, porque Jesus para tudo tinha resposta. Quer ver uma coisa? Vamos aqui em Lucas capítulo 2, ao nosso devocional. Então você vai aprendendo, não tenha pressa aqui. Lucas no capítulo 2, no versículo 41, no versículo 40 diz que o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e da graça de Deus que estava sobre a vida dele. Isso no versículo 40. Aí depois no 41 diz que todos os anos eles iam celebrar a Páscoa, e vai falando tudo que aconteceu, até que eles esquecem Jesus em Jerusalém e voltam. Isso aí, José, Maria e mais uma comitiva que tinha ido celebrar a Páscoa e fazer o bar mitzvah de Jesus lá em Jerusalém, né? Aí, olha no versículo 46, e aconteceu que passados 3 dias o acharam, Lucas capítulo 2, no versículo 46, e o acharam no templo, assentado no meio dos doutores,
ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e das respostas. Aqui Jesus estava com 12 anos. Os doutores estavam admirados. Gente, é muito normal os doutores em Jerusalém, até os dias de hoje, os fariseus, os mestres, os nicodemos da época, né, de hoje, até é normal eles interrogarem as crianças para saber a vocação da criança. Com 12, 13, 14 anos, eles já sabem o destino da criança. Eles já determinam isso. Olha, você tem vocação para isso, você vai fazer isso, e a criança vai fazer aquilo. É normal. O que não é normal é eles ficarem sem resposta, eles ficarem boca aberta, eles ficarem maravilhados com a inteligência e sabedoria de uma criança de 12 anos. Então eles já começaram a ficar de olho, dizendo, ele vai ser um notável. Esse é diferente. E aí, com 30 anos ele aparece, e aparece ensinando um ensino com autoridade. Porque o que é um ensino com autoridade? O ensino com autoridade é, os fariseus, eles falavam sobre expulsar demônios, mas nunca tinham expulsado demônios. É por isso que aqueles que olhavam para Jesus diziam assim, olha, e tu ensinas diferente, porque ensinas com autoridade. A Bíblia diz, e ele ensinava não como os fariseus ensinavam, mas ensinava com autoridade. Porque os fariseus diziam, você vai assim, assado, expulsa o demônio. Aí você faz assim, você faz assado, depois você faz assim, e aí o enfermo é curado. Mas isso nunca acontecia. Raquel, Deus abençoe. Ana Paula, Deus abençoe. Então, os fariseus ensinavam na teoria. É a mesma coisa que eu, como professor, dizer que uma equação do segundo grau com duas variáveis, ela tem que ser feita assim, 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 mas quando bota para eu resolver, eu sei a teoria, mas na prática, na hora de resolver, eu digo, sei não. É como eu dar uma palestra de vendas e eu falar, porque a venda é assim, porque você como vendedor tem que fazer assim, porque... Aí a pessoa diz para mim, então tá, agora venda esse chinelo, venda esse short, venda essa saia, venda essa camiseta, venda esse boné. Ih, eu não sei não. Ué, mas não é você? Não é você que está dando palestra de venda? Como é que você não sabe vender? Com Jesus não era assim. Ele ensinava aquilo que ele fazia. Por isso que a Bíblia diz, porque ele não ensinava como ensinavam os doutores da lei e os fariseus. Ele ensinava com autoridade. Ele ensinava a mesma coisa que os fariseus ensinavam. E por que dizia ensinava como quem tinha autoridade? Porque ele conseguia colocar em prática o seu ensino e ter resultado. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que consigamos ter resultado naquilo que estamos aprendendo todos os dias. Aí é a autoridade de Deus sobre nossa vida. A autoridade de Deus na nossa vida não é um nome apenas, porque eu represento o nome de Jesus, porque no nome de Jesus. Não, é a prática. Pronto, são alguns coaches de hoje. Você vê alguns coaches hoje. Márcia colocou aí, top. O jogador, Deus abençoe. Você vê alguns coaches hoje, o cara ensinando, pá. Não, porque isso, não, porque aquilo, não. Aí você vai ver o cara tá devendo para todo mundo. O cara quer ganhar dinheiro em cima de todo mundo, quer ganhar dinheiro. Mas na prática ele não é aquilo ali. Ele tem a capacidade para ensinar. Mas na prática ele não consegue colocar. As finanças dele estão todas desorganizadas. É justamente isso. Muito bem colocado, Márcia. Paz, Gleidson, Deus abençoe. É por isso que essa diferenciação. Jesus ensinava tudo o que os fariseus ensinavam, mas ele ensinava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque aquilo que ele falava dava resultado. Ele não falava apenas em expulsar demônio. Quando o demônio se manifestava, ele expulsava. Então, quando ele entra na sinagoga e começa a ensinar desse jeito, os fariseus, eles ficam doidos, os doutores da lei, os escribas. Quando eu digo fariseus, Nicodemos era um fariseu e foi até Jesus e se tornou um discípulo. Eu não digo todos os fariseus, não é generalizando,
Às vezes as pessoas não sabem. Elas pensam que todos os fariseus eram hipócritas. Não. Muitos fariseus, doutores da lei, eram solícitos, eram homens de Deus, benquistos na sociedade, cumpriam a lei. Amém? Mas a maioria não. E é nesses que Jesus bate. Então quando Jesus entra com 30 anos e começa a ensinar com essa autoridade, aqueles que estavam dominando o pedaço, os reis do pedaço, aqueles que apareciam, que eram honrados o tempo inteiro, cheios de pompa, que todo mundo ia lamber os pés, eles começaram a dizer: eita, tem alguma coisa estranha, isso aí não está legal não, esse cara vai roubar o nosso sucesso, esse cara vai roubar o nosso pedaço aqui, ih, não vai dar certo. Aí começou a entrar aquele ciúme. Bom dia, Rafa. Deus abençoe. Começou a entrar aquele ciúme. E aí, Jairo, Odê, eu acho que está fervendo lá. Jairo, está cheirando, era um desses. E agora, Jairo não vê outra saída. A única saída que Jairo vê é: eu vou chamar aquele que está causando polêmica. Eu vou chamar aquele que está todo mundo falando dele. Gente, não tem jeito. No final tudo converge para Jesus. Amém? Não tem jeito. As pessoas rodam. Elas vão fazer retiro na Basílica, não sei de onde. O outro vai fazer retiro não sei aonde, não sei do que, no terreiro de não sei de quem. O outro vai buscar o pai Kardec, não sei do que lá. O outro, no final das contas, o vazio não cessa. Ele vai ter que parar em Jesus. Em Jesus é que acaba. Karen organiza, Deus abençoe. Tem um escritor chamado Paulo Coelho, que fez muito sucesso. Há muito tempo que não escreve nada significativo, mas fez muito sucesso na década de 90. Dona Eliane, Deus abençoe. E ele está rodando em tudo. Rodou na magia, rodou, escreveu Sentei à margem dos rios Pietra e Chorei, o Diário de um Mago. Aí rodou, não sei o que. Esses dias estava fazendo um retiro com os monges católicos, não sei do que. Está rodando. O que ele está procurando? Jesus. Ele está procurando isso. Mas não dá o braço a torcer. Porque senão ele vai ter que negar todas as besteiraiadas que ele escreveu antes. Esse é o problema do orgulho. Que quando a gente se lança aos pés de Jesus, a gente diz: tudo que eu busquei há tempos atrás foi um equívoco, eu estava errado. Agora eu encontrei, eu era cego e agora eu vejo. Anda na cegueira. Não foi assim que o cego de Siloé falou? Não sei. Antes ninguém queria falar com ele, não tinha nome. Ele não tinha nome. Quem é o cego? Agora todo mundo se importa com ele. Todo mundo quer saber quem é que o curou. Qual o seu nome? Quem fez esse milagre? Aí ele diz: eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É assim. As pessoas andam para um lado, para o outro. E aí? Como aconteceu isso? Eu era cego e agora eu vejo. Entenda. Quando Jairo chama Jesus, era a última cartada dele. Sua filha de 12 anos estava enferma. Ele diz: eu vou ter que chamar. Eu vou ter que chamar aquele que eu renego na sinagoga. Eu vou ter que chamar aquele que quando começa a falar, dia de sábado, de manhã, no Shabat, no descanso, eu torço meu nariz dizendo: não é bem assim. Como é que ele ensina isso na lei que eu nunca vi? E ele chama, e Jesus vai. E aí, a segunda ou terceira coisa, já não sei mais, que eu aprendo aqui, é que no meio do caminho, uma outra pessoa é curada. Entenda, às vezes as coisas acontecem no meio do caminho. O meio do caminho é movimento. Uma mulher que há 12 anos, interessante que a filha de Jairo tinha 12 e essa mulher há 12 tinha um fluxo de sangue.
Na hora que ele vai curar a filha de Jairo, essa mulher se entrepõe entre Jesus, Jairo e a cura da sua filha. A paz, irmã Ivanilza, Deus abençoe a senhora aí na Holanda. A paz, Riva, aí no Rio de Janeiro, Deus abençoe. Bom dia, Riva. Por quê? Essa mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela sofria desse fluxo, aqui no livro de Lucas não fala, mas em Marcos diz assim: porque tão somente ela dizia consigo mesma: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então ela se movimenta. Jesus está se movimentando. Uma multidão acompanha ele. Curiosos, né? Em volta de Jesus sempre vai haver uma multidão. Assim como na igreja, quando tem uma multidão, não pense que está todo mundo ali buscando Jesus. Ih, pastor, mas aí como é que fica? Ué, cada um dá conta dos seus atos. Eita, e agora? Deixa eu falar algo para você. A multidão que ficava em volta de Jesus tinha ali os curiosos que queriam ver o milagre. Ah, eu quero ver o milagre acontecer. Eu só quer ver. São os curiosos. Tem os fofoqueiros, que são diferentes dos curiosos. Quem são os fofoqueiros? Os fofoqueiros são aqueles que veem e aumentam, ou então falam aquilo que nem aconteceu. Porque todo fofoqueiro é assim. Você rouba um pirulito, ele diz que você roubou a doceria. O mal do crente é assim. O que é, pastor? O ímpio rouba a doceria. Aí ele consegue provar que roubou só o pirulito. Aí nem vai preso por isso. Aí o crente vai lá, errou, fraquejou, pecou, roubou o pirulito. Aí eles provam que você roubou a doceria inteira. É desse jeito, o inimigo é sujo. Califa, Deus abençoe. Então em volta de Jesus você tem os curiosos, que são diferentes dos fofoqueiros. Você tem os fofoqueiros, né, que agem dessa maneira. Você tem aqueles que gostam de acompanhar, mas não têm coragem de agir, estão tomando coragem, estão observando, são os cautelosos, né? Deixa eu ver onde é que eu estou botando o meu pé. Está ali na cautela, deixa eu ver. Você tem. E você tem os seguidores que seguem, que gostam de Jesus, que admiram o seu ensino, mas não têm coragem de viver dentro da centralidade. E por último você tem os discípulos. Os discípulos são aqueles que aprendem, param para aprender, ensinam aquilo que aprenderam e colocam em prática aquilo que ensinam. Lembra o que eu falei lá atrás? Quando dizia, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E Jesus ensinava a mesma coisa que os fariseus e que os escribas. A mesma coisa. Então qual é a diferença do ensino? É que Jesus colocava em prática aquilo que ele ensinava. Por isso que ele tinha resultado, os fariseus não. Então uma multidão andava em volta de Jesus. E aí havia todo esse movimento. Jairo já tinha ali dado seu braço a torcer. Jairo já tinha lançado seu orgulho por terra. Jairo já tinha dito que não, que eu estou no engano, eu ando apenas no sistema, eu não coloco em prática, eu sou benquisto na sinagoga, mas agora eu largo tudo, eu vou atrás desse que ensina com autoridade. E aí Jairo vai atrás, agora ele se movimenta e vai à casa de Jairo, e esta mulher se interpõe. A filha de Jairo, segundo o relato bíblico, aquilo que a Bíblia relata, estava morta. Segundo a palavra de Jesus, não. E aí, outra mulher, que há 12 anos sofria desse fluxo de sangue, se interpõe. A filha de Jairo representa uma área da nossa vida, que já morreu.
Essa mulher que se interpõe, essa mulher do fluxo, que a Bíblia não nos deixa saber o nome, ela representa outra área da nossa vida que está morrendo, está sangrando. São duas áreas, uma morta e uma que sangra. E às vezes na nossa vida, é isso que Deus quer fazer: curar aquilo que está sangrando e ressuscitar aquilo que já morreu. Está entendendo? Qual área espiritual da sua vida que está morta? É a fé? É o amor? O que é? E aquilo que está morrendo? Porque quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo é uma coisa, mas no meio do caminho acontece um milagre. Ele não saiu para curar essa mulher do fluxo de sangue. Jesus saiu com um propósito. A mulher se interpôs. Porque movimento gera vida. Dalva Marques, personal, Deus abençoe. Movimento gera vida. É isso que a gente tem que entender. Os 12 anos da filha de Jairo representa isso. E os 12 anos, 12 é um número muito significativo dentro do judaísmo. É com 12 anos que o menino faz o seu bar mitzvah. 12 era o número dos apóstolos. 12, as tribos de Israel. 12, a filha de Jairo. 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. 12 é um número muito significativo. Qual a área que está morta? E aquela? Porque sangue é vida. Aquela que está esvaindo em sangue. Aquela que está indo embora. 12 anos com fluxo é 12 anos indo embora. Indo embora a vida. Indo embora a vida. E no meio do caminho, essa mulher é curada. Ela toca. E aí, como eu falei antes, uma multidão, e eu expliquei que multidão era essa que estava em volta de Jesus. Quem eram os que estavam ali, né? Os curiosos, os fofoqueiros, os seguidores, os discípulos, né? Esses que estavam ali estavam também apertando Jesus, mas nada acontecia. Por quê? Porque aquele toque com cautela não deixa nada acontecer. Os cautelosos que estão em volta. Aquele toque com fofoca para saber o que está acontecendo apenas, também não retira nada de Jesus, não tira nada. Aquele toque de curiosidade não vai sair, não vai tirar poder, não vai. Jesus disse: esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí, por que Jesus para? Porque ele diz: foi diferente, porque de mim saiu poder. Porque foi o toque do desespero, foi o toque da fé, foi o toque daquela que tocou com tudo que tinha, que era a última alternativa. A Bíblia diz que ela já havia gastado tudo com os médicos, agora ela toca de uma maneira diferente. Dona Fátima, Deus abençoe Dona Fátima. Ela toca de uma maneira diferente. E ele diz: para! Alguém me tocou. Aí Pedro e os que estavam com ele disse: mestre, a multidão te aperta, todo mundo está te tocando. Como é que o senhor pode dizer que alguém tocou o senhor? Aí ele diz: foi diferente, porque eu bem sei que de mim saiu virtude, saiu poder, saiu dunamis, a palavra grega ali, que vem da raiz da palavra dínamo, que é um gerador de energia. De mim saiu dunamis, saiu esse poder, saiu essa força que cura. Saiu um rafá, que é a cura no hebraico. No grego esse poder, é dunamis. No hebraico essa cura é o rafá.
Por isso que um dos nomes do Senhor é El Rafá. Daí vem o nome Rafael, o Deus que te sara. El Rafá é o Deus que cura, o Deus que sara. Foi diferente esse toque. E agora ele cura e depois ele levanta, ele ressuscita. Nós precisamos ser curados em algumas áreas, para que possamos ser levantados em outras. É isso que Deus quer fazer. Aí ele chega lá na casa de Jairo e o milagre acontece. Tem que haver cura para que ele possa te levantar. Aonde ele quer te curar? Tem gente que já não suporta mais a vida que leva. A sua cura, veja bem, você pode ser amado pela sua esposa, amada pelo seu marido. Você pode ter uma família maravilhosa. Tem tanta gente assim. Tem tanta gente que tem tudo. Pensa que tem tudo. Mas se não tem Deus, não tem nada. E aí começa a compensação. Compensa na comida, compensa na academia, compensa nos gastos, vai gastando em tudo, vai comprando tudo que vê pela frente. Porque eu tenho um buraco no coração. E só Jesus pode curar. E quando Ele cura, Ele começa a levantar. E tem gente que não tem fé para buscar. Nem todo mundo tem fé. Não, pastor? Não. A Bíblia diz, Ismael, Deus abençoe, seja bem-vindo, Ismael. A Bíblia diz que quando Jesus desce do monte, ele é o monte da transfiguração, tá? Porque Jesus foi para vários montes. O monte da transfiguração, ele desce. Quando ele desce, tá com ele Pedro, Tiago e João. E aí eles estão conversando e Jesus diz assim, ó, não fale nada para os discípulos, não fale nada para os outros, o que aconteceu lá. Por quê? Porque no monte da transfiguração, onde estava Moisés e Elias, foi-lhes revelado, conversado a respeito da sua morte, a crucificação. Então, ele já tinha uma ideia, quem estava lá embaixo não. E Jesus desce dizendo, não fale nada para eles. E aí Jesus desce, e lá embaixo tem um menino que está endemoniado. E o pai do menino está desesperado. O pai do menino está pedindo aos discípulos, pelo amor de Deus, esse demônio pega o meu filho e faz a festa com ele. Vocês não são capazes de me ajudar, me ajudem. E eles não conseguiam expulsar o demônio do filho. E aí quando ele vê Jesus, ele diz, mestre, tu podes curar o meu filho? E Jesus diz, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você crê? Aí o pai responde, creio, então ajuda na minha incredulidade. Olha isso, ele diz, creio, então ajuda na minha incredulidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho fé, mas eu não tenho fé suficiente. Minha fé é pela metade. E aí Jesus libera uma palavra e cura aquele menino. Aquele menino é curado. E o pai fica alegre. Ei, sabe o que nós temos que fazer para Jesus? Com Jesus, nas nossas orações? O que nós temos que falar para Deus, na verdade? Essa é a colocação correta. É dizer, eu não tenho fé suficiente. Acrescenta-me fé, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Eu não tenho forças. Ó Senhor, não tenho. Sozinho eu não consigo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sei que tu não me abandonaste. Eu sei que tu estás aqui. Queima dentro de mim, me ajuda. Porque sozinho eu não consigo. É desse jeito.
Quando você confessa isso, quando você declara isso, é isso aí, Márcia. Quando você declara isso, Deus começa a ver humildade em você. O orgulho vai embora. O problema é quando a gente quer, tudo na força do nosso braço. Aí Deus, você consegue por você mesmo? Você pode? Tu é o bichão, hein? Você é o cara, você arrebenta. Você é top. Vai lá, tu sozinho. Mais cedo ou mais tarde eu sei que tu vem mesmo, então vou deixar só você se debater aí, para ver se você consegue. Tá entendendo? É por isso que às vezes nós não conseguimos. Porque o orgulho é tão grande que nós queremos fazer com a força do nosso próprio braço, e as coisas não acontecem. Nós temos medo de confessar as nossas fraquezas, ainda mais para aquele que já conhece as nossas fraquezas. Deus, nada do que você vai dizer para Deus vai surpreender a Deus. Não há nada que você vai dizer para Ele que Ele já não saiba. Ele apenas quer que você reconheça, que você confesse. É desse jeito. Paz, Taismara, Deus abençoe. Evelina, Deus abençoe. Vanesca, Deus abençoe. É desse jeito. Foi o que Jairo fez. Eu não aguento. Todo o meu ensino da sinagoga não foi capaz de curar minha filha. Eu não tenho essa autoridade. Quando ele reconheceu que sendo autoridade não tinha autoridade, ele só tinha governo. Uma coisa é governo, outra coisa é autoridade. Jairo tinha governo sobre a sinagoga, mas não tinha autoridade. Não tinha autoridade. Nós vivemos uma pandemia que um monte de governador mandou trancar tudo, perderam a autoridade. Não tem mais autoridade. Eles tinham governo, mas não tinham autoridade. Um monte de gente passou fome por causa da política irresponsável desses nefastos. Que no tempo, ao invés de mandar ficar aberto 24 horas, para que o mínimo de pessoas pudessem passar ali e tivesse o espaço de tempo, e entrasse de 2 em 2, de 5 em 5, eles mandaram trancar tudo. Eles tinham governo, mas não tinham autoridade. Agiram com insanidade, com burrice, foram imbecis nas suas colocações. Não tinham autoridade, só tinham governo. Jairo só tinha o governo da sinagoga, não tinha autoridade. Jesus não tinha o governo da sinagoga, mas tinha autoridade. Autoridade. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus e que nós não temos força, e essa autoridade, e que toda autoridade vem dele para a gente, e a gente se lança aos pés dele, aí o milagre acontece. Deixa eu orar por você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Amanhã a gente volta. É isso aí, Ana Paula. Sozinho eu não consigo. Deus, eu dependo de ti. É verdade, Dona Eliane. Amém. Amém. Dona Eliane, já que ela soube que a senhora abre a agropecuária aí, já orando, botando a mão dentro da ração. Senhor, abençoa essa ração. Senhor, olha aí, exercendo a autoridade de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, vai, as coisas vão acontecer. Parabéns, Dona Eliane. Lucas me falou que a senhora aí é fogo puro, está derramando fogo aí na agropecuária. Glória a Deus. Aninha, Deus abençoe. Amém, irmã Ivonilza, eu vou estar orando sim. E vou estar orando agora. Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço pela vida de cada um aqui. Obrigado, ó Pai. Libera sobre o teu povo aquilo que eles estão precisando. Libera, Senhor Deus. Ó Pai, se é causa na justiça, se é, ó Senhor Deus, ó Pai, finanças, porta de emprego, se é cura no corpo ou na alma, em nome de Jesus, cura, ó Pai. Faz o que eles estão pedindo, no nome de Jesus. Ó Pai, chegamos, ó Senhor Deus, diante de Ti, unindo a nossa fé. Porque a Tua palavra diz que quando formos um, assim como o Teu Filho é um contigo, o mundo vai crer que o Senhor o enviou. Esta foi a oração do Teu Filho.
para que fôssemos um. Então, em nome de Jesus, em unidade, ó Pai, eu te peço, libera as bênçãos espirituais, financeiras, materiais, almáticas, sobre a vida do teu povo, no nome de Jesus. Povo lindo, povo de Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele diante de cada um e vá com vocês por onde quer que vocês vão. Que a graça, o amor, a bondade de Deus esteja sobre a vida de cada um. Que a riqueza, a sabedoria, a saúde seja sobre cada um em nome de Jesus. Que o shalom de Deus esteja com vocês. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Deus é bom. Fique em paz. Vão em paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.